Olá, pessoal, bem-vindos novamente ao canal Paixão Analítico. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista. E como eu tenho dito nos vídeos anteriores, essas gravações têm o objetivo de vocês conhecerem melhor o meu trabalho, que gira em torno da paixão, do cômico, do humor, da criatividade na análise, e que culmina aí no meu livro que vai ser lançado esse ano, de 2020, Paixão Analítico, Psicanálise e Comicidade. Então, eu intitulei essa série de encontros como Psicanálise Energizada, né? Hoje é o primeiro encontro dessa série. Por que eu escolhi esse nome? Porque na minha experiência pessoal de análise, as análises que eu já fiz, né, eu faço análise há 30 anos, eu percebo o quanto é difícil para os analistas, isso independentemente deles serem freudianos, kleinianos, winnicottianos, lacanianos, eu vejo o quanto é difícil para eles, dentro dessa minha experiência, dentro do que eu observo, do que eu escuto no meio analítico, vamos dizer assim, se colocar numa condição de entusiasmo na análise com os pacientes, numa condição de criação, onde a surpresa, a dramatização, a música e as piadas, o humor, tivessem uma incidência importante no trabalho, no processo. A gente sabe o quanto Freud teorizou sobre o ponto de vista energético na psicanálise, as pulsões que são propriamente a teoria energética dele. Ele dizia que eram a mitologia da psicanálise, que são essas pulsões, afinal de contas, onde que elas estão, como enxergamos. E através de alguns exemplos eu vou procurar levantar questões para, digamos assim, desenvolver essa ideia do que seria a clínica pulsional, uma clínica energizada na psicanálise. Então, digamos que aquele famoso Freud explica, ele tem a ver com o quê? A grosso modo, se a gente for ver o trabalho do Freud, com explicações racionais, no sentido construtivo, como uma tradução de elementos inconscientes para o consciente. Então, o analista ele seria uma espécie de tradutor que faria o papel de deixar o inconsciente como algo compreensível e inteligível para o paciente. Esse processo, então, de construção, de interpretação de sentido, vamos dizer assim, de produção de sentido, que faria com que, eventualmente, o paciente se aproximasse de alguma verdade recalcada e, ao lidar com essa verdade recalcada, o sintoma, então, consequentemente, iria se desfazer. O método catártico era isso, né? Quer dizer, você, através da hipnose, utilizava o recurso da palavra para fazer com que memórias recalcadas traumáticas, infantis, de natureza sexual, viessem à consciência, o sujeito entrava em contato com aquilo e, a princípio, ele teria elaborado os seus sintomas, vamos dizer assim. Só que, ao longo da história da psicanálise, que esse método, vamos dizer assim, mostrou-se não tão eficiente quanto se gostaria. Num primeiro momento, a diferença entre o método catártico e o psicanalítico é que o psicanalítico não usava mais a hipnose. O método catártico, sim. Então, é a tal da talking cure através da associação livre, como todos aí, a maioria talvez saiba, permite com que algo de uma verdade inconsciente venha à tona e, através de alguns manejos do analista, essa verdade pode se desdobrar numa outra coisa, numa experiência de libertação. Então, a psicanálise, ela nasce, digamos assim, através de uma questão energética, ou seja, tem dor em algum lugar e o psicanalista vai procurar atuar sobre essa dor de modo a escoá-la, a purgá-la. Então, ela é liberada, é uma energia
retida, que provoca angústia, sofrimento, que o sujeito desconhece a causa, e, num segundo momento, através das palavras, aquilo tem um efeito terapêutico e o sintoma, a princípio, se dissolve. A questão é que Freud não deixa muito claro quais são os meandros ou os processos pelos quais uma intervenção do analista é eficiente. Ele mesmo não sabia disso, e isso ainda é uma questão até hoje aberta na psicanálise, que é o que caracteriza uma interpretação, né? E, na verdade, a gente só sabe o que é uma interpretação pelos seus efeitos, a posteriori. Não tem como alguém saber antecipadamente que uma interpretação vai ser eficiente. Então, esse problema energético, digamos que o próprio Freud situava como a nossa mitologia da psicanálise, ele vai se desdobrar também num problema clínico, ou seja, de que maneira o analista pode trabalhar no sentido de operar sobre as energias ruins ou dolorosas que incidem na vida psíquica. Então, o que eu gostaria de trazer hoje é o que eu tenho pensado como sendo um modelo clínico importante: o uso do entusiasmo pelo analista, o uso da surpresa, da dramatização, do humor, da música e até da dança, muitas vezes, principalmente com crianças aí. Mas, às vezes, com os adultos, a questão da musicalidade também é muito importante para provocar um efeito surpresivo, melodioso. E, com isso, ajudar com que as palavras carregadas daquela energia pesada, ruim, que a gente poderia talvez chamar de pulsão de morte, possam se desdobrar em algo criativo, em algo libertador. E, para isso, a centralidade do meu trabalho ser em torno da questão do humor. E aí é o humor não só como aquilo que o paciente produz enquanto riso ou piada de uma maneira espontânea, e o analista ficando num lugar passivo. Não, seria o analista criando situações chistosas, engraçadas, a partir do que o paciente traz, para desdobrar, usando termos freudianos, essa pulsão de morte muda, dolorosa, repetitiva, em libido, numa libido sublimada, não uma libido também patológica em que o sujeito se vê viciado, por exemplo, em repeti-la. Então, nesse modelo, vamos dizer assim, eu penso o quanto é importante que o analista ele se empreste do ponto de vista pulsional, ele doe a sua libido para o tratamento, para que o paciente, ou analisando, como vocês preferirem, que esteja muito apagado ou definhando numa espécie de estado psíquico patológico, anômalo, ele possa ser ajudado a se deslocar dessa posição. Então, nesse sentido, eu coloco um paralelo íntimo entre o psicanalista e o humorista, entre aí talvez os doutores da alegria, que de uma maneira sensível e de uma certa forma até meio mágica, o humor ele tem uma mágica que não é completamente explicável, tem algo que é irredutível à explicação, ao sentido. Eles podem desenvolver uma condição de libertação para o sujeito ali que está adoentado, né, no seu leito. Então, o analista, nesse sentido, ele seria alguém que vai facilitar esse processo transformacional. Para isso, ele empresta algo do seu estilo, da sua criatividade e do seu campo energético, libidinalmente falando. Qual que seria o objetivo, então, da análise? Que, por meio dessa atuação ativa do analista, alegre do analista, então o analista não é uma figura mórbida, fechada, que se veste de preto, cinza ou marrom, meio cadavérica, né, assim, que não sorri, não dá a mão, manda deixar o dinheiro na mesa. Não é esse tipo de figura, no meu entender, mas é uma figura lúdica,
Ele vai o quê? Através das suas construções, permitir que aos poucos o paciente produza o seu próprio campo libidinal e que ele se aproprie desse campo libidinal para que ele possa recuperar ou construir a alegria de viver, que ele possa ter satisfação na vida dele, uma satisfação prazerosa, realizadora, e não uma satisfação mórbida atrelada ao sintoma, nem uma satisfação atrelada a uma espécie de adaptação social. Então, nesse sentido, eu discordo um pouco de um certo modo de ver a clínica lacaniana, de que a análise deveria produzir perda de gozo. Evidentemente que aquele gozo, que é um tipo de satisfação mórbida, né, vamos dizer assim, pouco prazerosa ou nada prazerosa para o sujeito, ele deve ser desdobrado em outra coisa. Mas a análise não é que nem um açougueiro vai cortar um bloco de carne para separar a gordura da parte proteica, vamos dizer assim. Não. Ele não vai trabalhar ali como um agente esvaziador. Pelo contrário, ele é mais um agente transformador, transformando a tragédia em comédia, fazendo a dobradiça entre o mórbido do pulsional e a libido, a satisfação do prazer. Então, eu vou ilustrar isso com um primeiro exemplo, que é do meu livro, Paixão Analítico, que se chama Torta de Banana. O preâmbulo. Um homem com quadro de obesidade comenta que um de seus pratos preferidos é a torta de banana da vovó. Paralelamente, ele se queixa de que se sente impotente na relação com as mulheres. O analista diz: parece que sua questão não é tanto a torta de banana, mas estar torto de banana. Aí o paciente diz: mas como assim? O analista então responde: tem sido difícil endireitar a banana com sua avó na cabeça. E aí o paciente dá gargalhadas. Então, o que eu tenho a dizer sobre esse exemplo? O trocadilho entre a torta e o torto, bem como a mudança de sentido da banana como fruta para a banana como pênis, né? Porque tinha a ver com uma dificuldade de ter potência sexual, né, com as mulheres, é que pôde se operar um efeito de castração naquilo que o mantém preso a um gozo oral com a vovó e que, consequentemente, o impede de comer outras coisas, que são as mulheres, por exemplo, que ele queria. Se a banana pertence à avó, se ela está sob o domínio da satisfação da avó, e ele consente e goza com essas tortas, como resultado disso, ele fica com a banana dele torta, já que esta não entra onde ele gostaria que ela entrasse, nas mulheres, segundo ele. Em suma, a vovó lhe dá de comer a torta e entorta a sua banana, o seu pênis, conforme o regime de gozo ao qual ele participa. Então, o que acontece? Por meio de um trocadilho entre torta e o torto, e com base numa leitura do caso, uma leitura que pensa que ele estava atrelado à avó, num cordão umbilical oral com essa avó, através dessa torta, a avó lhe dando de comer, ele não tem por que olhar para outras mulheres e fazer outras coisas. Essa condição de aprisionamento edípico, vamos dizer assim, com a avó dele, fazia com que ele não conseguisse desdobrar sua libido para as outras mulheres. Então, aí, a chave da intervenção é a torta e o torto, e uma passagem da banana como objeto, aí, como objeto oral, como a comida, a fruta, para a banana como pênis. Quando se faz essa transposição de registros, usando variantes fonéticas nas palavras torta e torto, e a banana, que não é a mesma banana, o pênis e a fruta, há um efeito cômico.
Ele ri e, com isso, produz-se um efeito de libertação, de catarse, vamos dizer assim. Há um escoamento daquela dor que o mantinha atrelado a essa avó. É claro, eu estou dando um recorte muito parcial, singelo da análise dele, não que a análise se reduza a isso, e também aqui o objetivo nem é expor o caso, enfim, nós não estamos expondo o caso. Se trata de uma vinheta muito singela, que poderia acontecer com milhões de pessoas no mundo e que não identifica quem são as pessoas, mas justamente o objetivo aqui, por ser um canal de transmissão da psicanálise, é mostrar a natureza da intervenção do analista. Ou seja, como o analista opera. Ele opera através das palavras, mas é sempre visando um desdobramento energético. Se esse desdobramento energético não é atingido, se só o campo racional, cognitivo é atingido, então não haverá mudança na posição subjetiva do paciente. Então isso é fundamental. Por isso a importância do riso, porque o riso ele provoca uma descarga. E o riso não é tanto uma produção de sentido, pelo contrário, é uma desconstrução do sentido. Então, o que o analista faz? Ele produz uma brainstorm, né? Ele produz uma tempestade cerebral, entre aspas. Ele provoca um curto-circuito no discurso, nas representações do sujeito, e com isso, o sujeito, na sua condição psíquica, né, subjetiva, ele abre o leque para outras possibilidades. É como se aquele nó, aquele entrave, ele perdesse consistência, ele se diluísse de modo a que o sujeito pudesse buscar novos caminhos de realização do desejo, enfim. Bom, um segundo exemplo é a psicanálise é demorada. Qual que é o preâmbulo? Nenhum. É uma primeira entrevista aí. Então, aqui nesse caso é importante porque a pessoa ela chega com uma certa atmosfera lúdica à sessão. Assim, eu percebo que ela já vem com os olhos arregalados, com um sorrisinho no rosto. Esses detalhes sensíveis são muito importantes do analista perceber. Se uma pessoa vem fechada, carrancuda, assim, com cara de poucos amigos, meio perseguida, ou se ela já vem, digamos assim, com um certo entusiasmo para ver o que vai dar aquilo. Nesse caso, eu senti esse entusiasmo, então a intervenção que eu vou comentar agora, ela tem a ver com essa sensibilidade não verbal do analista. Eu me permiti fazer a intervenção por achar que tinha campo para isso. Então, o humor, vocês podem dizer, o humor é perigoso, porque a pessoa pode se ofender, achar que percebeu uma intenção contrária àquela da piada. Sim, é verdade. Mas até aí a psicanálise toda é perigosa, que a gente está lidando com o sofrimento humano. Então, mesmo ficando quieto é perigoso, né, muitas vezes. Não há uma garantia no nosso trabalho. E aí é que tá, uma piada, ela deve ser feita na medida em que alguém se sente confortável e dispõe de elementos sensíveis aí para operar com ela como uma ferramenta de trabalho. Ah, mas eu não tenho dom para o humor, eu não tenho essa habilidade. Isso é algo que se constrói. Primeiro, a gente precisa se permitir a olhar para essa questão. Se a gente fechar os olhos para o humor na análise, porque tem adversários do humor, e na psicanálise também tem adversários, se a gente fecha a questão, não haverá espaço mesmo para o humor. Então, o meu trabalho aqui não é no sentido da minha clínica ser um modelo, ser um paradigma para ninguém. Ela tem o objetivo de incitar as pessoas a pensarem a respeito. Então, não é uma exegese que eu estou criando.
Ah, agora a psicanálise vai ser a humorada, a divertida. Não, estou dizendo que ela pode ser assim. Muitas vezes ela não pode ser. Então, o que eu estou fazendo aqui são destaques. Destaques de um campo possível da análise, mas não que seja o melhor ou o único. E varia de paciente para paciente e de momento transferencial para momento transferencial. Nem sempre é possível usar o humor. Há uma cadência para o humor. O humor ele deve ser construído sob transferência com cada paciente, ou não, ou às vezes não é possível. Então, a paciente chega com essa entrevistanda, né, vamos dizer assim, ela chega com esse espírito negativo, dizendo positivo, né, do ponto de vista sensório, mas negativo quando ela diz: Daniel, me disseram que a psicanálise é demorada. O que você acha disso? Que é um clichê que a gente ouve por aí, desde a faculdade de psicologia. Aí eu digo, de fato demora de 35 a 40 mil anos. Mas eu tenho contato com um geneticista que promete estender a vida humana em até uns 44 mil. Dessa forma, você terá de 5 a 10 mil anos para usufruir de sua cura. Aí ela começa a cair na gargalhada. Isso na primeira entrevista. Ao final da sessão, ela diz: puxa, Daniel, adorei nossa conversa, estou animada. Aí eu digo: de fato, temos um bom prognóstico. Acho que sua análise se encerrará em no máximo 25 mil anos, 10 mil abaixo do tempo padrão. Aí ela, kkkk, adoro isso. Então, adora isso, não que dure 25 mil anos, obviamente, mas é o que ela adorou aí foi o espírito pelo qual eu a acolhi, né? Então, o xiste é chamado de dito espirituoso, muitas vezes. Então, é isso, né? O analista, ele precisa estar numa condição espirituosa. Se eu fico em silêncio, né, assim, numa posição carrancuda, fechada, de fato, a chance da análise dela demorar é grande, ou até dela não voltar para uma segunda entrevista. Ou seja, é um convite a que ela vá embora, se eu fico carrancudo e fechado. Então, ela não tinha demanda de análise, como alguns analistas podem justificar, e às vezes não tem mesmo. Não tinha demanda de análise, né? Bom, essa transferência inicial é frágil, a pessoa pode ir embora mesmo, mas muitas vezes poderia até ficar. E o analista engessado, muitas vezes numa espécie de burocracia psicanalítica, de semblante melancólico ali, frio, efeito geladeira, ele vai facilitar que a pessoa não entre em análise. Então, o que eu tenho a dizer? Aqui, cuida-se de uma intervenção um tanto distinta das anteriores, pois, por se tratar da efetiva criação de um campo ficcional pelo analista. Foi uma atuação ousada, eu entendo, principalmente se tratando de uma primeira entrevista e pelo fato da dimensão transferencial ser incerta. Contudo, penso que mais cedo ou mais tarde teremos que nos atrever a produzir algo, e por essa razão nosso trabalho está sempre assumindo riscos e apostas. Ressaltamos que seriam possíveis intervenções mais comuns, como, por exemplo, o que quer dizer demorado para você? Ou, você já fez análise antes para dizer isso ou ouviu de alguém que a psicanálise é demorada? Outra posição, não se preocupe com a questão do tempo. Lhe convido a se permitir vivenciar o tempo de sua análise, que por questões óbvias não sabemos qual será de antemão. Uma outra coisa que eu poderia ter dito, essa questão de ser demorada é usada como pretexto de ataque por parte dos detratores da psicanálise. Logo está ligada a um ideal de pragmatismo e a uma oferta mercadológica, ou seja, essa última seria uma espécie de defesa política da psicanálise, né? Como se eu precisasse ser um defensor, né? Aí eu digo, bom, essas intervenções não são autoexcludentes, não são excludentes com aquela que adotamos.
Conforme disse anteriormente, há vários caminhos possíveis a percorrer, em termos de estratégias e manejos. Contudo, o que trazemos de fundamental é a questão de um gozo por outro gozo, um gozo lúdico, mais libertador. Então, não há um jeito certo de ser psicanalista, não há um único caminho. Muitas intervenções são possíveis, mas tem intervenções que são mais eficientes do ponto de vista transformacional e outras menos eficientes. Mas isso não quer dizer que seja tudo ou nada, essa é boa e essa é ruim. Não, são possibilidades. Essas intervenções todas que eu citei, que eu poderia ter feito em termos de perguntas, questionamentos, defesa da psicanálise, ou uma mais poética, lhe convido a sentir o tempo de seu tratamento, da sua análise, enfim. Essa mais poética, né, lhe convido a sentir isso, ela é a segunda opção que eu teria feito, por exemplo. Porque ela também é energética. Ela permite com que o paciente, vamos dizer assim, seja convidado a experienciar alguma coisa. Essa eu faria com mais probabilidade. As outras são mais racionais, ou mais tipo clássicas, né? Assim, tipo pergunta, você devolve a pergunta. Tá. Também podem ter alguma eficiência, mas não essa eficiência como ocorreu aqui nesse exemplo dessa intervenção ficcional. Então, o analista aí, ele não é um morto, né? Não, ele se propõe a criar situações divertidas em que o paciente possa se apropriar para ir adiante, né? Seguir adiante. Então, a análise pode sim ser uma experiência prazerosa. Aqui, obviamente, eu usei uma situação de absurdo. Geneticista, 40 mil anos. Então, o que eu fiz? Eu exagerei, né, a dúvida dela, né? Será que eu tenho solução, Daniel? Será que você tem alguma coisa para me oferecer aqui que vale a pena? E eu digo, olha, eu não tenho. Como se eu estivesse dizendo para ela, eu não tenho, mas isso não quer dizer que você não possa dar risada. Enfim. Então, a resposta aí é o próprio riso. Não é o conteúdo do que eu falei. Ah, mas que absurdo ele dizer isso para paciente. Tem gente que pode achar isso. Mas, pelo efeito de riso, há uma fundação da transferência. A transferência é fundada nesse momento, quando eu faço essa intervenção ficcional. E a análise dela acontece, depois ela fica em análise, e a análise dela é permeada por essas construções, ou seja, situações ficcionais e eventualmente absurdas, mas obviamente com outros tipos de intervenção, aqui é só um recorte, para que ela não fique refém do negativismo que ela habitualmente crê que atravessa a vida dela. Então, aqui o que importa não é o formato ou o conteúdo da intervenção, senão o desdobramento energético da intervenção. Isso é que é o mais importante. Muito obrigado hoje pela presença, pessoal, e continuamos com os próximos vídeos. Um abraço.